ser tocado por esta palavra. No nome poderoso do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, a mim mesmo, que o Senhor possa derramar, meu Pai, o teu Espírito da verdade e da revelação, que tudo venha acontecer segundo a tua vontade. Em nome poderoso de Jesus, amém. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não. Estou a pedir, abrir aqui, quero pôr num outro mesa, foi aqui, para não me atrapalhar. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler no livro de João. A quem tem a sua Bíblia pode abrir no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Glória ao Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 14, no versículo 1, assim está escrito na palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a vir aqui, Senhor Jesus Cristo, esta palavra é uma palavra viva para todos aqueles que querem um compromisso sério com Deus. Glória ao Senhor Jesus. Ele falava e confortava os seus discípulos, falando de que não se turbe o vosso coração. Credes em mim, também credes em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, então eu não poderia vos fazer conhecer isso. Então, isso mostra que o Senhor Jesus Cristo partiu, ele já não está na terra fisicamente, ele foi aos céus, com seu corpo. Mas o seu Espírito está neste lugar, ele ainda está a trabalhar para que ele possa alcançar almas. E esta palavra aqui é para todos nós, mas nem todos nós podemos estar assim no céu. Ele falava isso, bem sabia com quem ele falava essa mensagem. Ele falava com pessoas que lhe seguiam, ele falava com pessoas que guardavam a sua palavra. Ele falava com pessoas que já ele conseguia notar o comportamento de cada um. Então, esta palavra também pode se enquadrar nas nossas vidas se nós termos também um compromisso sério para com ele. Por isso, ele disse aqui no versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E ele está a trabalhar nas nossas vidas. E todos aqueles quando partem nesta vida, saindo desta vida, então eles vão para lá, neste lugar. Mas ele disse, ninguém vem. Ele não disse, ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem, porque ele mesmo é o Pai. Jesus é o Pai. Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito que se fez sozinho. Todas as coisas foram feitas por ele. Por isso, para que nós possamos termos acesso aos céus, ele disse, eu sou mesmo o caminho. Qual caminho? E todos nós sabemos, cada um tem sua vida. E a vida que pode nos levar para que nós possamos ter acesso a esse lugar, onde tem muitas moradas, então é o céu. O caminho que nós devemos trilhar é um caminho santo. Jesus é Deus. Deus é santo. Então ele também nos manda para que nós possamos ser santos, para que nós possamos assim achar a vida. Ele disse, ninguém vem se não for a passar por este caminho, se não for de que assim a pessoa ande na verdade. Então nós temos que ser homens, mulheres da verdade. Temos que trilhar neste caminho. Esse caminho aqui, ninguém trilha se for um imundo. Um pecador não trilha nesse caminho. E nós sabemos, temos que lutar dia após dia para que nós possamos ter acesso aos céus. A palavra de Deus diz que todas as coisas passarão.
Glória ao Senhor Jesus. Tudo que se vê, todas essas coisas, ele disse, os céus e a terra, todas essas coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. E ele nos manda para que nós não possamos também amar ao mundo. Então, esse caminho nós sabemos. Há vários caminhos que podem levar até a morte. Há vários caminhos. E muitas pessoas até acabam sustentando uma vida que não é vida. Por isso, nós, se queremos ser filhos de Deus, para que nós possamos ter acesso a esse lugar, nós devemos guardar essa palavra. Nós temos que andar nessa verdade. E nós temos que nos esforçar dia após dia para que nós possamos alcançar esse céu. Porque essas todas as coisas passarão. Glória ao Senhor Jesus. Todas essas coisas passarão. Nós somos peregrinos na terra. Nada aqui que ficará para sempre. O homem caiu através de Adão. E quando ele perdeu a vida, então tem que se esforçar. Tem que se esforçar para que ele possa alcançar a vida. Porque nada aqui é eterno. Há uma eternidade que nos espera. Uma eternidade que nos espera. Essa eternidade pode ser com Deus. E essa eternidade também pode ser com o diabo. E esse mundo é o mundo do bem e do mal, devido à queda de Adão. Glória ao Senhor Jesus. Agora, nós é que devemos nos escolher. Nós devemos escolher qual caminho. E ele disse, eu sou o caminho. Esse Jesus, ele é santo. Nós sabemos que ele não se achou nem sequer um engano na sua boca. Ele não houve pecado nele. E nós devemos nos esforçar para que nós sejamos como ele. E todas as coisas são possíveis aos que creem. Glória ao Senhor Jesus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mas aos homens só apenas são possíveis aos que nele creem. Glória ao Senhor Jesus. Então, importa que nós possamos assim crer a Deus, guardar a sua palavra, andar no santo caminho que nos leva à vida. Assim como já dizia aqui, há vários caminhos. Há muito caminho da mentira, caminho da falsidade e do engano e o falso sustento da salvação, onde não há salvação. E não pode ser assim. Deus bem conhece os seus filhos. Os filhos de Deus não são todas as pessoas que estão no mundo. Se fosse assim, o inferno não estaria lotado de pessoas. Os filhos de Deus são aqueles que amam a Deus. Amar a Deus é guardar a sua palavra. Andar na santidade, na honestidade, na justiça, na pureza. Glória ao Senhor Jesus. Andar na justiça. Todas essas coisas, todas essas pessoas que têm esse perfil, todas essas pessoas que andam deste jeito, não tem como não ser as pessoas participantes deste lugar onde o Senhor Jesus prometeu. Nós bem sabemos como foi o fim dos apóstolos. Eles foram grandes homens de Deus, homens santos que fizeram maravilhas, prodígios, muitas coisas poderosas e maravilhosas aconteceram. E assim eles alcançaram a salvação. E assim agora é a nossa vez. Nós ainda estamos neste mundo aqui. E nós devemos preparar, nós devemos saber que tudo isso aqui vai passar. E agora, o que você está fazendo para que você possa alcançar esse lugar? Esse lugar não é qualquer um que estará lá. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Ele disse, quem quiser, então, para poder estar lá, então tem que andar por este caminho. E esse caminho é santo. Não é qualquer um. E nós podemos mudar, ainda que a pessoa não está bem com Deus. Toda pessoa que não está bem com Deus é aquela pessoa que vive o pecado. Não anda na justiça, não anda na honestidade. São todas aquelas pessoas que praticam o pecado. São todos idólatras, mentirosos, são adúlteros, fornicadores. E todas aquelas pessoas que andam na mentira, na falsidade, no engano, no falso sustento da salvação, onde que não há salvação. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e delas também eu sou conhecido. Então, se ele conhece as suas ovelhas e elas também conhecem, então nós devemos conhecer. Não podemos ser confundidos por Deus. E para que nós não sejamos confundidos por Deus, a nossa vida deve refletir o Cristo a quem nós falamos. Glória ao Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo é a luz. E se Ele é a luz, todos os seus filhos também são luz. E nós podemos todas essas coisas em Cristo Jesus, o nosso Consolador. Por isso nós estamos aqui, glória ao Senhor Jesus, para assim ouvirmos esta palavra da verdade que nos leva à vida. Nos leva à vida. Nós ainda estamos em vida. Todos aqueles que já partiram já não estão no nosso meio. Mas agora, por enquanto, nós temos vida, devemos preocuparmos com o nosso eterno futuro. Porque são 2 lugares onde as pessoas têm ido. São 2 lugares. Todos aqueles que querem amar a Deus, todos aqueles que querem fazer um compromisso com Deus, devem se arrepender dos seus pecados. Devem largar toda a vida do pecado.
Mas se alguém quiser falar que eu sou filho de Deus, pode falar. Essa é a coisa mais fácil. Pode falar que eu sou filho de Deus. Isso é a coisa mais fácil. Um mentiroso pode falar que eu sou verdadeiro. É a coisa mais fácil. Um filho do diabo pode falar que eu sou filho de Deus. Essas são coisas mais fáceis. Bem sabe muitas pessoas, mesmo a pessoa estando no sono a dormir, as pessoas falam. Porque é a coisa mais fácil. Falar é fácil. Mas praticar aquilo que você está a falar é muito difícil. Mas se nós queremos um compromisso sério com esse Deus, Senhor Jesus Cristo, para isso Ele saiu do céu para vir aqui na terra morrer por nós, em nosso favor. E nós podemos conseguir vencer o pecado. A não ser que a pessoa ame o próprio pecado. E muitas pessoas não conseguem ter acesso aos céus devido a que eles amam o pecado. Amam a corrupção, amam o adultério, amam a mentira, amam as bebidas e outras coisas. Então Deus não pode fazer nada. Somos nós que nós devemos renunciar a todas essas coisas por amor a Ele. Ele disse, ninguém pode vir após mim se primeiro não se negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é outra coisa. Não é outra coisa. As pessoas podem mentir e falar que não, você tem que renunciar a outra coisa. Você pode renunciar a tudo. Todas essas coisas, você pode dar todas essas coisas. E se tudo isso for falsidade. O amor a Deus não é por interesse, nem por outras coisas, se não for a nossa própria vida. E a nossa própria vida é o quê? É largar o pecado. É sermos santos assim como Ele é santo, para que nós possamos ser aprovados por Ele. Quem aprova é Deus, não são os homens. Os escribas e os fariseus eram aprovados pelos homens. Ele disse, vocês aprovam vós mesmos, mas Deus conhece os vossos corações, porque vocês são mentirosos. Deus não vos conhece como filhos. E agora nós devemos ter uma intimidade pessoal com Cristo. Ele vive e reina para sempre. Quem ama a Deus fará a vontade de Deus. Quem ama a Deus andará na justiça, andará na honestidade. Não é fácil que isso aconteça no meio de um mundo caído. É muito difícil, não é fácil. Mas todas as coisas são possíveis. Na Bíblia tem muitas pessoas também que venceram. No meio dos corruptos, no meio de uma nação caída, e eles venceram. Temos mesmo Noé. E todo o povo morreu. Deus matou todo aquele povo devido à corrupção e uma vida do pecado. Mas Ele, assim, conservou aqueles que guardavam a sua palavra. E nós também podemos. E nós podemos em Cristo Jesus. E Ele está aqui para que Ele possa nos dar essa força para que nós possamos vencer na vida. E vencer na vida não é vencer uma vida financeira. O verdadeiro vencer é vencer o pecado. Os humanos devem vencer o pecado. Você pode ter todas essas coisas neste mundo, coisas poderosas e maravilhosas, e o mundo aplaudir a você. E assim você perder a sua alma e ir ao inferno. E agora? Qual foi a vitória? Não existe vitória na carne. Essas coisas são possíveis, são boas sim para a nossa carne. Mas a carne... Então, tem um tempo que isso vai passar. Do pó foi tomado, assim do pó tornará. E a tua alma. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, eu venci o mundo. E Ele não teve nem outras coisas, assim, segundo a aparência. Mas Ele, quando disse venceu o mundo, e não mentiu, falou a verdade, porque Ele venceu o pecado. Porque não se achou engano nele. E assim nós também devemos nos esforçar para que nós possamos ser santos. Ele nos manda para que nós sejamos santos. Ele disse, sede santo, porque santo é aquele que vos chama. Se isso fosse impossível, então Ele não nos mandaria nos fazer para que nós possamos ser santos. É possível um ser humano ser santo na terra. E na terra há muita mentira, dizem que ninguém é perfeito. É mentira. Todo aquele que é salvo, aprovado por Deus, é perfeito. Mesmo no livro de Lucas, de Mateus, se não me engano, no capítulo 5, versículo 48, se não me engano, fala sobre isso. Ele diz, sedes perfeito assim como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se assim isso fosse impossível, Deus não poderia mandar aos seres humanos para que eles sejam perfeitos. Nós podemos ser perfeitos na terra. Nós podemos assim marcar a diferença. A luz do Senhor tem que brilhar nas nossas vidas para que Deus fique sabido que Ele está a trabalhar na terra. Agora é o tempo que a luz do Senhor está a brilhar na terra. As pessoas devem se arrepender dos seus pecados. Jesus está voltando. Ele está a vir salvar a todos nós, mas cabe a cada um de nós assim escolher o caminho que pode lhe levar ou à vida ou à morte. E no mundo há muitas coisas que atrapalham muitas pessoas, a luxúria e outras coisas, mas essas coisas são passageiras. O dia da nossa partida é dia pessoal, e você pode se enganar com essas coisas passageiras, e o tempo está cumprido. O reino de Deus chegou até vocês. Então cabe a cada um de nós tomar uma decisão de escolhermos o caminho da vida. O caminho é o próprio Jesus.
Ele mesmo o próprio caminho. Ele disse, não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem, porque o Pai é Ele. Então é Ele mesmo que deve nos aprovar. Por isso nós devemos nos esforçar dia após dia para que nós possamos alcançar os céus. Os céus existem. Deus nunca foi visto por ninguém. Não se vê. Assim nós, quando assim partirmos nessa terra, o corpo vai voltar no pó, mas o ser humano permanecerá eternamente. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E Ele existe. Deus existe. E Ele está a trabalhar até agora. Se nós obedecermos a sua palavra, guardarmos seus mandamentos e fazermos as coisas conforme Ele quer, e assim nós conseguiremos ver, não segundo a sua aparência, mas as suas manifestações. E Ele tem que estar nos nossos corações, não por interesse de outras coisas passageiras. Ele quer ver com que nós possamos o amar de coração, amar a Deus de coração, não amar a Deus por interesse. Todos aqueles que amam a Deus por interesse não são aprovados por Deus, pois mais vale a tua vida, a própria tua vida, para você alcançar a salvação, do que todas essas coisas. Por isso Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus não é outra coisa, se não for o Espírito de Deus e o Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. E se nós nascermos dele, então seremos seus filhos. Se nós formos seus filhos, então nos beneficiaremos de todas as coisas boas que Deus dá aos seus filhos. Então todas as pessoas, aquelas pessoas que tomarem essa decisão se beneficiarão também do reino de Deus. Glória ao Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus está fazendo na terra. Ele está aqui neste lugar, mas se nós queremos a Ele, então nós devemos nos esforçar. Muitos de nós já sabemos que Deus não gosta de brincadeira. Deus não é Deus da brincadeira. E brincadeira não é outra coisa se não for o pecado. Todo pecador que sabe que é pecador, quem for, se ele é pecador mesmo, sabe o seu comportamento, a sua vida que ele vive, então esse não é filho de Deus. Mas as pessoas podem falar, você é filho de Deus, você é isso, pode ser elogiado com qualquer tipo de palavras boas e poderosas. Não é. Não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus são aqueles que têm o caráter de Deus. Os cristãos foram chamados cristãos devido à vida que eles levaram. Tinham a semelhança do próprio Cristo, a sua maneira de viver, de andar, e tudo quanto que eles falavam refletiam a Cristo. E assim eles foram cristãos, e assim eles também partiram. Estão na glória. Agora nós devemos nos esforçar dia após dia para que nós possamos alcançar os céus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso nós devemos lutar dia após dia para que nós possamos alcançarmos o céu. E o tempo está cumprido. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Aquele homem que estava lá na cruz junto com o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, não precisou de muito tempo. Ele se arrependeu de coração lá naquela cruz. Ele pediu para que no último dia, quando ele viesse, pudesse alcançar assim a salvação. Jesus disse, hoje mesmo. E ele alcançou a salvação. Glória ao Senhor Jesus. Crer de coração a Deus não é outra coisa, é mudança de atitude. Mudança de atitude. As pessoas podem falar, podem ter conhecimento de toda essa palavra aqui. Isso aqui é letra. Letra mata, o Espírito que vivifica. Todos nós podemos ter acesso a essa palavra aqui. Assim, ler ou mesmo conseguir ter o conhecimento de tudo isso aqui. A letra mata, o Espírito que vivifica. A palavra de Deus só é verdade a todos aqueles que a praticam. Todos aqueles que executam a palavra de Deus. Esses que são homens de Deus. Essas é que são mulheres de Deus. Porque o diabo bem conhece isso aqui. E não deixou de ser diabo. Os demônios conhecem e não deixaram de ser demônios. Os mentirosos também conhecem. E são mentirosos. E cada um sabe a vida que ele tem levado. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Tudo que nós estamos a fazer agora está patente diante de Deus. Tem que se arrepender dos pecados. E o tempo é agora. Cada um sabe o comportamento, todos os vícios, todos os atos que ele tem praticado. Deus não é Deus dos pecadores. Por isso Deus não coopera com todos os pecadores. O resultado daquilo que eles fazem são as doenças e outras coisas venéreas. Por isso o Senhor Jesus, Ele existe, Ele está a trabalhar. E se o ímpio se converter, então o Senhor vai se compadecer dele e assim achará a cura, achará a salvação da alma.